O que eu trouxe para conversar com vocês, né, é sobre, né, como diz o título, né, inteligência, sobre essa palavra que está tão na moda, né, inteligência artificial. Vamos entender um pouco da tecnologia que isso envolve, dos impactos que isso está trazendo hoje para o trabalho e para a vida de todo mundo, e as necessidades de governança, que é uma palavra que está também muito em voga hoje nas discussões sobre inteligência artificial. Essa figura aí, eu sempre tenho trazido nas minhas últimas falas sobre IA, eu já vou me apresentar, né, dar um pouquinho mais de detalhe, mas antes eu gostaria de falar sobre essa imagem aí, uma obra que está no Museu de Lisboa, o Museu Calouste Gulbenkian, chamada O Poder da Palavra, né, e é uma obra que remete exatamente a isso, né, a como as palavras moldam o universo. E é isso que está acontecendo hoje, gente, no caso da IA, porque a IA, hoje, ela tem muito essa pegada de linguagem, ela veio para frente, ela veio para a ponta dos nossos sistemas. Antes ela atuava em background, antes ela atuava mais nos bastidores e tinha alguma outra interface para os usuários se comunicarem. Hoje não. Hoje a gente se comunica direto com a IA em linguagem natural. E isso está mudando nossa forma de se comunicar com a IA e na nossa forma de trabalhar também. E tudo ao redor das palavras, né? Ao redor dessa forma de comunicação, tanto em forma visual quanto em forma realmente textual e de voz. Então, é por isso que eu gosto de explorar essa pegada, e essa imagem remete muito a isso. Então, quem sou eu, né? Respondendo a pergunta da Juliane, né? Eu tenho já uma estrada, né, de muitos anos, trabalhando como professor em universidades. Hoje eu atuo na Unicinos, principalmente, como professor, pesquisador e líder de projetos, tá? E aí, em projetos tanto de pesquisa acadêmica, quanto em cooperação universidade-empresa, e também como líder de projetos em companhias de consultoria e de assessoria, sempre, via de regra, né, trabalhando em IA e ciência de dados, que é, como a gente vai ver, uma área que caminha muito hoje em dia com a IA. Para quem quiser me contactar, meu LinkedIn, quiser saber mais sobre a minha história, tem o meu currículo Lattes, tá? Só me buscar lá e a gente pode bater um papo. Então, inteligência artificial, né? Se a gente olhar na literatura, né, tem um monte de conceitos, tá? Mas qual é o conceito que, hoje em dia, se adota mais como referência? Se, por um lado, tem esse conceito do McCarthy, que foi, na verdade, o cara que inventou o nome inteligência artificial, isso lá nos anos 50, a gente tem essa definição, essa proposta de definição dele, de inteligência artificial como uma ciência e engenharia de construir artefatos computacionais dotados de inteligência. Mas aí o que é inteligência? Inteligência é a capacidade, a habilidade de atingir objetivos no mundo. Então, nessa definição, a gente já vê uma coisa muito importante, pessoal. A noção de inteligência que a gente trabalha dentro de inteligência artificial é inteligência para quê? Inteligência para atingir, para resolver problemas, para atingir objetivos, para gerar valor para pessoas e organizações. Mais recentemente, a gente tem a definição do Russell e do Norvig, também aponta nessa mesma direção, mas eles centralizam muito na ideia de agente. E o que é um agente? Um agente é algo que recebe percepções do ambiente em volta e realiza ações. De novo, ações para quê? Ações para atingir determinados objetivos. E aí a gente tem várias arquiteturas, várias formas de implementar isso. O Russell e o Norvig eles são autores de um livro que é referência na área de ciência da computação para a inteligência artificial. Então, é usado como livro-texto em muitas disciplinas de inteligência artificial ao redor do mundo. Então, considerando essas definições,
né? De onde elas veio? De onde elas vieram, essas definições? Como é que a gente chegou aqui? Na verdade, eu gosto de trazer essa foto, né, muito simpática, né, que é de um workshop que foi realizado em 1956, que foi onde nasceu o termo inteligência artificial. E aí, a gente tem nessa foto os pesquisadores que estavam envolvidos, que foi o McCarthy, que é o autor daquela definição que eu mostrei no slide anterior. Estavam pessoas como também o Simon, o Alan Newell e outros, que se juntaram e pegaram suas pesquisas, que estavam todas apontando nessa fronteira entre psicologia e computação, para como técnicas de solução de problemas, como é que as pessoas resolvem problemas e como é que a gente pode implementar em máquinas essa forma das pessoas resolverem problemas. Esse era o clima, esse era o conjunto das pesquisas na época. E aí eles se reuniram e aí nasceu o termo inteligência artificial. Então, se considera que o nascimento da IA, pessoal, é de 1956. Então, notem, não é uma coisa nova de modo algum. Tem mais de 60 anos já essa disciplina. Mas, claro que hoje ela tem um papel e uma influência muito maiores do que tiveram na época, né? E também uma forma de implementar bem diferente, como a gente vai ver. Antes disso, né, já tinha coisas envolvendo essa questão da inteligência. Quem aqui já viu o filme sobre a história do Alan Turing, né, o Imitation Game, que aparece aí, né, com o Benedict Cumberbatch? Lembra que ali aparece exatamente, né, uma coisa que o Alan Turing, que é o fundador da ciência da computação, já trabalhava, que é a ideia de conseguir construir artefatos computacionais que, ao interagir com as pessoas, se tornam indistinguíveis de uma pessoa, né? Isso é basicamente o Imitation Game, o teste de Turing. E ele já tinha também essa visão de que o que a gente quer é uma máquina que possa aprender com a experiência. Nós vamos ver mais adiante que aprendizagem é a palavra-chave para tudo para esmagadora maioria do que se faz hoje em inteligência artificial. Aí também já tinha a ideia de implementar o que se chamou na época de um neurônio artificial. Então, de olhar para o cérebro e tentar reproduzir computacionalmente a arquitetura do cérebro e a arquitetura dos neurônios. A gente vai ver até onde isso foi e como é que isso evoluiu. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, já me interrompam agora e a gente pode transformar isso numa conversa, tá? Fiquem à vontade. Senão, eu falo um monte e eu vou indo, porque quem cala consente, tá bom? Beleza, então, nos anos 50 e nos anos 60, o pessoal tinha essa visão, imitar a cognição humana, né? Conseguiram implementar alguns algoritmos que reproduziam, né, o que se entendia como a forma humana de resolver problemas e que, para alguns problemas simples, estava funcionando bem. Aí, o que aconteceu? Quando se começou a tentar aplicar essas mesmas técnicas nos anos 70 para problemas de tamanho real, né, para problemas de negócio, para problemas industriais, começou a bater no teto. O sistema civil, que aquelas soluções elas não escalavam e elas não tinham um desempenho satisfatório. Então, a ideia, nos anos 70, de construir uma inteligência artificial geral capaz de resolver problemas imitando a cognição humana, não funcionou. E aí se começou a partir para outras alternativas. Em particular, os sistemas baseados em conhecimento, que deram origem aos sistemas especialistas, que a ideia é exatamente o que a palavra especialista quer dizer. Em vez de a gente tentar implementar um agente inteligente que funciona para todos os problemas imitando a cognição humana, vamos definir, vamos desenvolver técnicas para representar computacionalmente e aplicar computacionalmente conhecimento sobre um determinado problema
e aí o sistema vai ter uma boa performance para resolver aquele problema, e vai funcionar muito bem. Essa ideia funcionou. Tem boas implementações de sistemas especialistas rodando até hoje, isso desde os anos 70. Um exemplo clássico é o R1 da Digital. A Digital foi depois, ela se transformou na Motorola, pessoal, para vocês terem uma ideia. E eles faziam, era um sistema para montar instalações de infraestrutura computacional, né, num escritório, numa indústria. E eles fazia tudo isso aplicando o conhecimento que ele tinha a respeito dos componentes. E conseguiu bons resultados de negócio, reduções de custos significativas. Tem sistemas de monitoramento de represas, sistemas especialistas de monitoramento de represas, desenvolvidos nos anos 80, funcionando até hoje, claro que, né, com melhorias e tal. Pedro, a ELISA, ela é um pouquinho posterior aos anos 60, tá? Ela já é dos anos 80. E é muito interessante porque vale a pena pensar na ELISA, para quem não conhece. ELISA foi uma primeira implementação, pessoal, do que hoje a gente chamaria de um chatbot, ou seja, um componente de software com o qual a gente pode dialogar. Só que, claro, ela era bem mais limitada do que um chat GPT da vida, que é o que a gente tem hoje em dia. Então, ela é um pouquinho mais posterior, Pedro. Mas, de fato, ela implementou algumas coisas que vinham dos anos 70, só que dos anos 60 e 70, mas o que aconteceu com a ELISA? A ELISA introduziu, né, um outro conjunto de técnicas que não está aparecendo aí no slide, que é o que a gente vai falar mais adiante, que é a questão do processamento da linguagem natural. Né? Que foi, nos anos 70, começaram a aparecer as primeiras implementações de processamento de linguagem natural, como o ELISA, mas usando muita coisa derivada da linguística e utilizando uma abordagem meio imitando a cognição humana também. E lá pelas tantas também começou a bater no teto. Mas aí, nos anos 80, então, depois desse primeiro vale de desilusão, que é uma coisa que acontece com muita frequência, pessoal, em áreas de inovação, né? A gente tem um pico de expectativa, um pico de entusiasmo com uma determinada tecnologia, depois tem uma queda no entusiasmo, porque se começa a ver os limites daquela tecnologia, e lá pelas tantas isso estabiliza um entendimento de onde aquela tecnologia pode ser realmente útil e onde ela pode ser, então, usada, ir para a indústria e ser usada, né, e se tornar um negócio, que foi o que aconteceu nos anos 80. Nos anos 80 foi onde a inteligência artificial começou a dar resultados de mercado, né, e isso foi uma virada de chave importante. Mas para isso acontecer, se precisou abandonar algumas premissas dos anos 50 e 60, né, e se começou a seguir por outros caminhos. Ao mesmo tempo, nos anos 80, aconteceram duas coisas muito importantes. Primeiro, aprendizagem automática, ou seja, construir sistemas capazes de aprender, começou a dar resultados efetivos, que já vinha sendo estudado há mais tempo, mas ainda não estava em escala. Nos anos 80 começou a ganhar escala. E a outra coisa foi a questão das redes neurais. A gente falou que já antes dos anos 50 já se tinha a ideia de neurônio artificial. Só que nos anos 70 também a ideia de criar neurônios artificiais esbarrou em limitações, inclusive matemáticas. Então, aí se teve uma desilusão também com essa ideia de neurônios artificiais e com a ideia de redes neurais. Nos anos 80, nós tivemos também o retorno das redes neurais, porque se mudou a forma de implementar, utilizando especificamente o algoritmo de backpropagation. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui dessa mudança, mas foi o que deu impulso, deu tração novamente para as redes neurais, e
esses desenvolvimentos de machine learning e de redes neurais, que também se pode entender como uma forma de machine learning, deram origem ao que hoje a gente chama de IA preditiva. E isso, nos anos 90, realmente virou uma indústria, gerando muitos resultados. E essas mesmas redes neurais, hoje em dia, no século XXI, estão na base, né, da IA generativa, que é, né, o nome genérico que a gente dá para modelos, né, para as tecnologias que envolvem modelos como o GPT, da OpenAI, o Gemini, da Google, e mais recentemente o DeepSeek, desenvolvido na China, só que são redes completamente diferentes do que se imaginava há um tempo atrás, e que se sabe hoje que é o funcionamento do cérebro. Então, seguiram arquiteturas completamente diferentes, mas que computacionalmente funcionam super bem. Tudo bem até aqui? Então, hoje, a gente tem esse cenário, pessoal. Como eu disse, a esmagadora maioria ainda tem coisas, como, por exemplo, sistemas especialistas sendo utilizados e rodando? Tem. Mas a grande maioria das soluções de negócio que a gente vai encontrar funcionando e sendo aplicadas, baseadas em IA, elas vão cair nesses dois grandes chapéus aí. Chamada preditiva e a generativa. A IA preditiva são modelos que são treinados para apoiar, como está aí no slide, para apoiar tomada de decisão. Que tipo de tomada de decisão? Por exemplo, predição de vendas, sistemas de recomendação. O que é um sistema de recomendação? A gente entra lá na Netflix, olha um filme ou uma série e aparece aquela meia dúzia de sugestões. Ah, se tu te interessa por esse filme, tu também pode te interessar por esses outros filmes aqui. Desculpa. Isso é um sistema de recomendação. E são sistemas desenvolvidos usando técnicas de machine learning. E hoje em dia, né, existe uma tendência a gente querer aplicar redes neurais para tudo, que são modelos que também aprendem, que também são treinados. Mas existem diversos algoritmos, diversas técnicas que não são redes neurais, mas que também são treinados e que geram modelos que performam muito bem para diversas tarefas. Como eu disse aí, predição de vendas, sistemas de recomendação, né? Eu trabalhei num projeto onde a gente aplicou um algoritmo de regressão, que não é uma rede neural, para prever o tempo de trajeto de caminhões numa região, né, para uma empresa de logística. E a gente conseguiu uma melhoria de 20% na capacidade preditiva do sistema de estimar o tempo de trajeto utilizando esse modelo. E não era uma rede neural, mas a gente utilizou adequadamente, né? Na época foi o XGBoost, que é um algoritmo para predição que funciona muito bem para esse tipo de cenário. E os resultados foram realmente excelentes. Então, só para deixar claro que existe, né, dentro da IA preditiva, coisas que usam algoritmos de machine learning mais, entre aspas, simples, e as chamadas redes neurais. Por outro lado, a IA generativa, ela usa uma arquitetura de rede neural bem específica, a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito, mas aí ela faz mais do que essas predições, ela faz um outro tipo de coisa, né? O que está por trás, como eu disse, de modelos como ChatGPT, que conseguem responder ao que a gente chama de prompts, né? Que nada mais são do que solicitações e perguntas feitas em linguagem natural. E o que está sendo disruptivo com a entrada da Generative AI no cenário é o nível de conteúdo e coerência que a gente obtém com esses novos modelos, com essas novas tecnologias. E é isso que está realmente mudando o papel da IA nos negócios e nas nossas vidas hoje em dia. Mas
eu volto a dizer, né? A IA generativa, ela está mais no hype, ela está mais na frente, mas tem um grande conjunto de técnicas que geram valor, que geram resultados de negócio e que a gente não enxerga porque estão atuando nos bastidores, como, por exemplo, modelos de IA preditiva. E aí, né, além dessas, né, a gente vai ter muitas outras coisas dentro da IA, como representação de conhecimento, raciocínio automatizado, robótica e visão computacional são coisas que têm muita IA incorporada, embora, por exemplo, visão computacional, a gente pode dizer que é uma área já à parte que, durante muito tempo, teve algoritmos próprios sendo desenvolvidos e que funcionam bem, mas que hoje em dia estão cada vez mais usando modelos de redes neurais também, porque esses modelos performam muito bem para tarefas de visão. Assim como o processamento da linguagem natural, que originalmente usava muito mais modelos vindos da linguística do que usa hoje em dia. Hoje em dia usa muito processamento estatístico e muita rede neural. E esses desenvolvimentos de linguagem natural é que deram origem à IA generativa. Um outro detalhe importante, pessoal, para a gente entender como é que a inteligência artificial consegue ser efetiva hoje em dia, o que alavancou, né, esse desenvolvimento e essa coisa tão disruptiva que a gente está vendo? Teve outros desenvolvimentos que ajudaram muito nisso, pessoal. O desenvolvimento do hardware, claro. Né, hoje em dia a gente tem, né, CPUs, né, e GPUs com capacidade de processamento necessária para a gente rodar esses modelos. E também a enorme quantidade de dados que a gente tem disponível hoje em dia e que deu origem ao que a gente chama de ciência de dados. Ciência de dados é uma atividade, né, como está colocado aí, onde a gente procura identificar, né, onde é que está o valor nos dados de uma organização e trazer esse valor para a realidade da organização, para apoiar a tomada de decisão. Então, essas enormes bases de dados é que proporcionam que a gente consiga treinar os nossos modelos modernos de machine learning e IA generativa. E também, né, a ciência de dados ela é uma disciplina, né, independente da IA, embora tenha uma intersecção muito forte, porque tem muitos problemas, muitas coisas de valor, né, que a gente encontra nos dados que consegue tornar disponível, basicamente utilizando modelos estatísticos simples. A questão é sempre ter uma abordagem de cientista na hora de lidar com os dados, e aí a gente consegue descobrir coisas muito relevantes, muito legais e muito boas para ajudar as organizações. Então, ciência de dados apoia a IA, por um lado, e a catapulta, né, potencializa os resultados da ciência de dados. Elas andam muito juntas, mas são áreas independentes ainda assim. E aí, a aprendizagem de máquina, né, que é a base da IA preditiva. O que é o core, né, da aprendizagem de máquina? Como eu disse, é a gente ter um conjunto de dados, por exemplo, né, eu tenho lá o histórico de todos os projetos de engenharia que eu realizei. Se eu tenho isso, eu consigo gerar um modelo que consegue me ajudar a fazer estimativas de prazo e custo dos próximos projetos que eu aceitar com muito mais precisão, e isso vai me ajudar muito. Esse é o conceito de IA preditiva, pessoal. Pegar um dataset, como a gente chama, né, que é um conjunto de dados que a gente já tem, trabalhar ele e treinar, a partir dele, um modelo que é capaz, então, de efetuar inferências sobre novos dados que aparecerem. Essas inferências podem ser preditivas, do tipo, né, o meu caminhão vai levar tantas horas para chegar no destino, ou, esse projeto aqui vai levar um esforço de tanto e um custo de tanto, ou prescritivas. O que é prescritivo? Ou seja, não só a gente é capaz de prever, como também sugerir ações em determinados cenários. Olha,
né? A melhor combinação aqui para essa construção é usar, por exemplo, esse vidro nas janelas combinado com esse tipo de frame, de perfil de alumínio. Coisas assim a gente pode fazer. E aí a gente já está fazendo uma IA que a gente chama de prescritiva, não só preditiva. E as aplicações, né, como vocês podem imaginar, são inúmeras, né? As empresas de cartão de crédito, já há bastante tempo, têm algoritmos de detecção de fraude, modelos de detecção de fraude baseados em machine learning. Os filtros de spam dos nossos e-mails são baseados em machine learning. Saúde, sistemas de recomendação, e assim por diante, pessoal. Podemos aqui. Reconhecimento de voz, está listado aí, já inclusive inclui as redes neurais como um caso particular, que também, como eu disse, também são treinadas, né, utilizando. Então, existe uma intersecção entre o conceito de aprendizagem de máquina e as redes neurais, né? Tudo bem até aqui? Então, tá, falei um monte de redes neurais até agora. Por que é tão caro alimentar as IAs? É uma pergunta bem interessante, Pedro. Por quê? Por que hoje, né, no cenário atual, digamos assim, caro? Porque a gente precisa, primeiro, de enormes bases de dados. Às vezes a gente consegue isso gratuitamente, às vezes não. Mas se a gente precisa, e quando eu falo enormes bases de dados, imagina um banco de dados com dezenas de milhares de registros, a maioria dos problemas do mundo real. E isso significa que precisa de infraestrutura, de armazenamento e de processamento para essas grandes bases de dados. Em particular, para os modelos mais modernos, né, por exemplo, no caso de IA generativa, a gente precisa de partes computacionais com milhares de GPUs. O que é uma GPU? É uma Graphic Processing Unit. Cada um dos nossos notebooks hoje tem uma GPU acoplada só para fazer o processamento gráfico do nosso notebook ou do nosso desktop. Imagina a gente ter milhares de GPUs dessas, né, trabalhando juntas para treinar os modelos. E esse foi o pulo do gato, pessoal. Perceber que o tipo de hardware que era usado para processamento gráfico, para exibir as imagens na tela, o tipo de cálculo realizado ali era o mesmo tipo de cálculo usado no treinamento dos modelos. Então, isso foi um grande pulo do gato. A maior empresa, a empresa que domina esse mercado hoje, é a NVIDIA, que tem as melhores, né, as GPUs mais utilizadas dentro do mercado. Então, grandes fornecedores de modelos de IA, Google, OpenAI e assim por diante, eles têm partes computacionais enormes de GPUs para fazer o treinamento desses modelos. Então, é essa combinação que torna tão cara, né? Que precisa de tanto investimento, de tanto capital para a gente colocar um modelo desse no ar. Bah, mas se paga? A gente está vendo que se paga, né? E agora, né, com a entrada do DeepSeek, toda essa questão está sendo também questionada, né? Porque o DeepSeek consegue obter resultados, né, competitivos com os outros modelos, usando um hardware, usando um parque computacional não tão grande, né, para fazer o treinamento dos seus modelos. Então, ainda essa história ainda está sendo contada, né? Mas todos esses modelos, pessoal, como eu disse, se baseiam no que se chama de uma rede neural. O que é uma rede neural? Aqui a gente pode, né, a gente enxerga uma rede que é um conjunto de camadas, tá? Isso aqui, né, não é hardware, pessoal. Isso aqui é software que está rodando dentro do hardware, mas eu represento dentro desse meu software um conjunto de unidades computacionais aqui que recebem na entrada um vetor representando, por exemplo, uma imagem. E aí ele consegue ser treinado para identificar que esses sinais aqui, combinados, correspondem, por exemplo, ao número 2.
tá? Sem entrar em muitos detalhes. Tá? Cada um desses nodos aqui, dessa rede, basicamente a gente chamava, ainda hoje, muitas vezes a gente chama de neurônio, embora hoje a gente saiba que o neurônio biológico funciona de uma maneira completamente diferente dessa. Mas, de qualquer forma, o nome continua. O que importa é que a gente consegue treinar as nossas redes colocando aqui dentro uma imagem de um número 2 escrito à mão e dizendo, ó, isso aqui é o número 2. A gente coloca outro número escrito à mão, ó, isso aqui também é o número 2. E assim vai. A gente coloca milhares de números 2 escrito à mão, ou mesmo algumas, na verdade, algumas centenas já são suficientes nesse caso, centenas de números 2 escritos à mão por diferentes pessoas e dizendo sempre, ó, esse aqui é o número 2, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, e a rede acaba aprendendo quais são os estímulos que representam o número 2, que devem gerar a saída 2, quando ela recebe aquele estímulo na entrada. Cada uma dessas setinhas aqui, pessoal, vai ter um número associado. E é esse número que a rede vai ajustando à medida que vai sendo treinada. Esses números são chamados de pesos, e isso a gente diz que são os parâmetros da rede. Por que isso é tão importante? Nós vamos ver mais adiante que isso, porque o termo parâmetro vai aparecer de outras maneiras. Pessoal, uma coisinha, peraí, só um instantinho. Eu vou... Aqui agora eu já não estou vendo vocês, tá? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode falar, tá? Porque agora aconteceu aqui o Meet mexeu aqui na minha configuração e eu estou vendo só a minha apresentação. Tá? Então, continuando. As redes neurais, originalmente, né, elas tinham, digamos, algumas, no máximo, algumas centenas de camadas, daquelas camadas ali que a gente viu. Nos anos 90, apareceu um conceito de Deep Learning, onde a gente, então, tem um número muito maior de camadas, e essas camadas também, elas começaram a ter uma arquitetura um pouco diferente da que eu mostrei. Em vez de ser uma lista de nodos, chamados neurônios, a gente vai ter como se fosse um paralelepípedo de neurônios, e isso em cada uma dessas camadas. Então, o que isso causa? Isso causa que um poder computacional aumentou bastante, o número de pesos aumentou bastante, e com isso a gente conseguiu... Desculpem, a gente conseguiu aumentar muito, né, a complexidade das tarefas que a gente pode atacar. Então, são esses modelos de Deep Learning que hoje são usados para processamento de texto, processamento de imagem, de voz. Essa figurinha que está aí no slide é de um modelo chamado IOLO, né, que é um dos modelos mais bem-sucedidos para a área de visão computacional. Qual é o detalhe dele, pessoal? Ele é um modelo de Deep Learning, tá? E ele consegue dar respostas muito rápidas para a detecção de objetos. Então, ele conseguiu identificar que aqui tem um carro, que aqui tem uma bicicleta, que aqui tem um cão, e ele consegue dar essa resposta muito rápido. É um dos modelos, né, são modelos similares a esse, ou mesmo o próprio IOLO, ou parentes do IOLO, que estão sendo hoje embarcados nos carros autônomos, por exemplo. Porque eles conseguem dar respostas de muito boa qualidade em um tempo suficientemente pequeno para conseguir ser utilizado em veículos autônomos. Né? Então, isso é a IA preditiva, pessoal. O detalhe todo é que esses modelos de Deep Learning têm uma classe deles que passou a ser utilizado para o processamento da linguagem natural e que foram atingindo, a partir de uma arquitetura desenvolvida pelo Google, começaram a atingir aquele nível que a gente falou de conteúdo e coerência que deu origem ao que a gente chama hoje de Generative AI. Então, o que é IA generativa? Eu fiz essa pergunta para o Copilot
do Office, que é, na verdade, o mesmo modelo utilizado no ChatGPT, na verdade, no sentido de que é um modelo da OpenAI, né? Então, são os modelos GPTs, e ele deu essa resposta aí. Generative AI, e é uma resposta que foi, né, bem adequada. O que caracteriza a IA generativa são os chamados Large Language Models, que são grandes modelos de Deep Learning, pré-treinados em enormes quantidades de dados, o que responde à pergunta do Pedro, né? Pra gente, e quando eu falo enormes, é enormes mesmo, né? Pensa na Wikipedia, né? É uma base de textos de tamanho proporcional a uma Wikipedia da vida, e aí, a partir desse treinamento, então, eles são capazes de entender e gerar texto, né? Ou seja, de responder as nossas perguntas. Eu tenho um pouco de implicância, né, com o termo IA generativa, porque, na verdade, é uma tradução meio apressada do inglês Generative AI. Na verdade, se a gente fosse fazer uma tradução gramatical, seria IA gerativa, que é como no caso, por exemplo, do trabalho desenvolvido por esse senhor que está aparecendo aí no slide, o Noam Chomsky, que é um linguista, né? Hoje ele atua em outras áreas também, mas na origem, né, lá nos anos 70, ele desenvolveu um trabalho importantíssimo na linguística chamado Generative Grammars, que foi traduzido para gramáticas gerativas. Então, no caso da IA generativa, na verdade, seguindo o mesmo raciocínio, a gente deveria usar IA gerativa. Desculpa, alguém fez uma pergunta? Eu levantei a mão, eu posso fazer uma pergunta agora ou quer que eu espere? Não, pode fazer, pode fazer. No outro slide ali que tinha mostrado a detecção de elementos ali na imagem, tu mencionou que isso está sendo colocado até em carros autônomos, né? Isso. Eu vi um vídeo na internet de um Tesla dirigido 100% autônomo, que ele identificou uma pessoa que estava andando na faixa do lado, assim, na calçada, que caiu na rua, e ele ia atropelar a pessoa. E para não atropelar, ele jogou o carro na direção do outro veículo que vinha vindo na outra direção. Então, Sim. ele causou um acidente, colidindo no outro veículo, mas salvou a vida da pessoa que caiu do lado dele. Sim. Não, E, fala, desculpa, termina. desculpa. Nesse caso gerou uma polêmica, tipo, quem estava errado, se era a pessoa que estava dirigindo o Tesla, que na verdade não tinha ninguém dirigindo, era o próprio veículo, se foi a IA culpada do acidente, se ele devia ter atropelado a pessoa ou batido no carro. O que tu acha dessa política, assim, do Tesla de ter causado esse acidente, mas ao mesmo tempo ter salvado a vida da pessoa? Na verdade, esse é um ponto de discussão extremamente importante. Desculpa, como é teu nome? Eu não estou vendo a tela agora. Pedro. Pedro, tá. Esse é um ponto extremamente importante, Pedro, e é uma discussão, na verdade, que antecede a IA, né? Porque a gente pode pensar, ok, e se fosse um motorista dirigindo, e tu tem, basicamente, alguns décimos de segundo para tomar uma decisão, qual seria a decisão correta a tomar, né, nesse cenário? Não é uma pergunta simples, né? Mas o que está por trás dessa pergunta, no caso da tecnologia, é uma coisa extremamente importante, que é a questão da responsabilidade ao utilizar e aplicar tecnologias que têm esse poder todo, né? A gente vai ter oportunidade de mencionar hoje ainda, na apresentação, eu tenho alguns slides sobre a questão de ética e governança de sistemas de inteligência artificial, que está dando muito o que falar e está, inclusive, gerando legislação a respeito, né? Ou seja, é responsabilidade dos desenvolvedores de sistemas de IA construir sistemas com aquilo que a gente chama de guardrails éticos, para que esses sistemas não sejam utilizados de forma a causar dano, de forma errada, né? Isso não responde à pergunta de o que fazer quando tem uma pessoa e um carro, né? Eu não estou tentando responder essa pergunta, tá? Porque realmente ela não é trivial, não seria trivial mesmo para uma pessoa. Mas a pergunta interessante aí é:
a necessidade, na verdade, ou seja, de quem é a responsabilidade? Se for da IA, é de quem desenvolveu aquela IA e tomou a decisão de colocar aquela IA para executando aquelas ações, com aquele poder todo, com aquela autonomia toda. O fato é, a gente está criando sistemas capazes de ter muita autonomia. Né? A frase do Peter Parker, né? a frase do tio do Peter Parker, na verdade, do Spider-Man, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, mas de quem é o poder? O poder é de nós, desenvolvedores, na hora de construir esses sistemas e das organizações ao disponibilizar esses sistemas, ao implantar, né, ao embarcar esses sistemas e botar na rua. Não é uma decisão trivial, de fato. Muito, muito boa questão. Eu sei que eu não te dei uma resposta sim ou não, mas eu acho que o importante aqui não é tanto a resposta sim ou não, mas o problema, a questão que ela levanta, a questão ética que ela levanta e a necessidade, então, de nós assumirmos responsabilidade no desenvolvimento desses sistemas e termos controle, então, sobre essas coisas. Sim, aqui na questão ali que o pessoal se apegou nos comentários é quem vai pagar o custo da batida. Se é o dono do Tesla, se é o cara que sofreu o acidente, que foi batido pelo Tesla, ou se foi o ser humano que caiu ali, né, que causou o acidente. Mas é só pensar, né? Essa pergunta, na minha humilde opinião, é só pensar em como é que seria se tivesse um motorista. Né? Na verdade, o carro teria provavelmente seguro e a responsabilidade seria do motorista. Então, aí a questão é, quem é o motorista? É quem deu o poder para aquela IA ali. Mas, enfim, aí se entra numa discussão, inclusive, jurídica, né? E é exatamente... E aí aparece uma outra questão, que é o surgimento dessas tecnologias aconteceu naquilo que a gente chama de um vácuo jurídico. Não tem uma legislação que esteja cobrindo adequadamente essas coisas. Essas legislações estão começando a aparecer agora, na verdade. E isso é muito comum na história da inovação. A gente tem o tempo das pessoas, o tempo da tecnologia, o tempo das organizações, e depois disso, o tempo das leis, que vão, então, ser construídas para regular esse novo cenário, né, que apareceu na sociedade. E já existe alguma coisa nesse sentido? Tipo, eu estava estudando essa semana que existe até uma ISO para documentação de planos de teste de software. Existe Sim. alguma ISO, alguma coisa nesse sentido para fabricação de uma IA ou alguma coisa nesse sentido? Uma ISO especificamente, não que eu saiba, né? Só para contextualizar, o que é a ISO? A ISO é uma organização internacional para geração de normas, né? Normas para tudo, tá? É o equivalente da nossa ABNT aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E como eu disse, tem norma para tudo, e norma para desenvolvimento de software também, tem norma para engenharia, tem norma para química, tem norma para todas as áreas do conhecimento, norma ISO, né? A ISO 9000, há um tempo atrás, se tornou muito conhecida, porque era uma norma para qualidade né, garantia de qualidade de produções, né, de produtos industriais, plantas industriais, processos industriais. Esse é o termo mais correto. Então, para a área de tecnologia da informação, tem diversas normas bastante importantes para a garantia da qualidade dos sistemas desenvolvidos, mas eu te confesso que uma norma ISO para IA, em particular para IA generativa, ainda não me chegou aos ouvidos. Tá? Eu meio que procuro acompanhar isso. O que tem aí, o que já está tendo é muita legislação, aí legislação, né, no sentido, legislação do país, né, gerada nos parlamentos, né. A União Europeia tem o seu Artificial Intelligence Act, os Estados Unidos, a legislação ainda está meio bagunçada. Bagunçada não é um bom termo, mas ela é mais dispersa, porque como os estados têm muita autonomia, cada estado tem a sua legislação,
né? E o Brasil tem um projeto de legislação sobre inteligência artificial que foi recentemente aprovado, acho que passou no Senado agora, e que agora está indo para, talvez, para, acho que, não me lembro se ele ainda vai voltar na Câmara, porque teve alterações, ou se ele já vai para a presidência da República, que aí pode ter vetos, e aí depois ainda tem a etapa de regulamentação, né? Tudo isso já está acontecendo. Agora, realmente uma norma ISO, até onde eu sei, não conheço. Beleza? Beleza, obrigado. Bom, eu já expliquei, então, né, o que são os LLMs, né? E aí, exemplos, né, de LLMs, né? Os Large Language Models, né? São bem conhecidos, o GPT, o Gemini, que é da Google, o BERT foi um dos primeiros, na verdade, também foi desenvolvido pela Google, e hoje o DeepSeek, que, como eu já comentei, né, ele está tendo resultados muito interessantes, né, e com custos significativamente menores do que GPT e Gemini, por exemplo. E um detalhe importante, né, que eu quis trazer, só para dar um exemplo, na verdade, é o número de parâmetros, o número de pesos dessas redes neurais. Né? São redes neurais ainda? Tecnicamente, a gente ainda usa o nome de redes neurais para ela. Mas observe, né, o GPT-4, ele já passou da casa de 1,5 trilhão de parâmetros. Né? E esse slide já deve estar desatualizado, tá? Porque já tem uma versão nova do GPT-4, então esse número também já ficou para trás. Tá? Então, e é isso que torna o treinamento e também a própria execução desses sistemas tão caras. É a complexidade, o número de parâmetros envolvido. E como é que a gente trabalha, então, com Generative AI? Provavelmente muitos de vocês já brincaram, né, com o ChatGPT lá e já sabem que o que a gente faz é fazer uma pergunta, fazer um prompt, como a gente diz. E a grande manha é fazer a pergunta certa para a gente obter o resultado que a gente quer. E aí, inclusive, tipicamente, muitas vezes, a gente vai fazer sequências de prompts. A gente faz uma primeira pergunta, ele dá uma resposta, aí a gente refina a pergunta para ele melhorar a própria resposta. E hoje em dia, inclusive, a gente pode pedir para o próprio modelo, para o próprio LLM, melhorar a nossa pergunta para atingir um determinado objetivo. Então, isso deu uma origem, né, a essa área que hoje a gente chama de engenharia de prompts. Tá? Mas tem um detalhe importante, que é, ok, a gente pode abrir lá, né, o ChatGPT e usar para resolver questões, ou usar o Copilot dentro do Office para nos ajudar a construir os nossos documentos. Mas quando a gente vai construir aplicações, tipicamente a estratégia é diferente. Nós vamos combinar o modelo, o LLM, com outras partes de um sistema maior. E aí, por exemplo, a gente pode fazer isso utilizando uma biblioteca em Python, como o LangChain, né? Hoje em dia existem outros, para desenvolver arquiteturas como essa aí. Né? Então, notem, antes de mandar o prompt para o LLM, que é a pergunta que vem lá do nosso usuário, a gente constrói, fazendo uma busca em documentos locais, um contexto para essa pergunta. Então, aí, o nosso prompt ele vai com informações para o LLM, que contém informações não só gerais, que isso foi feito do treinamento do LLM, mas informações específicas, por exemplo, sobre a nossa organização, que estão numa base de documentos que é da empresa e não é da OpenAI, por exemplo, não é propriedade da OpenAI isso. Então, o resultado fica muito mais rico e fica muito mais específico. E outra questão muito importante é que, usando essas estratégias, a gente consegue também fazer com que esses documentos aqui, que são nossos, que são da empresa, que são, na verdade, tem propriedade intelectual envolvida ali, que tem questões de
privacidade, que são informações muitas vezes confidenciais da nossa empresa, não vão parar na mão do público. Então, a gente fornece um contexto extraído desses documentos, mas não fornece os documentos para o LLM. Mas a gente consegue, com isso, gerar respostas de melhor qualidade, e então aí a gente começa a gerar sistemas, aplicações de verdade que geram valor para as organizações. Aí a gente está falando em construir sistemas, né, de verdade. E um outro efeito importante disso é que minimizam, né, as tais das alucinações, como vocês já devem ter ouvido falar. Né? O que são alucinações? O fato de que, às vezes, os LLMs, eles dão uma pirada legal, né? Eles geram informações que não são verdadeiras, eles inventam coisas, né? E por que eles inventam coisas? Falta de dados no treinamento, ou mesmo os textos com que eles foram treinados, às vezes tinham ambiguidades. Isso é uma área de pesquisa hoje em dia, tentar construir modelos menos sensíveis a alucinações, mas isso ainda é uma coisa que está sendo trabalhada. E aí, mais importante, mas isso torna mais importante, né, a presença humana na construção desses sistemas, né? Não dá para deixar esses sistemas soltos. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Nós temos essas tecnologias, né, tremendas. Né? Como é que elas estão impactando as nossas vidas? Né? Esse aí é um relatório, esse relatório aí já tem uns 2 anos, se não me engano, do Fundo Monetário Internacional, sobre a exposição dos trabalhadores aos impactos da IA. E aí a gente tem 2 tipos de cenário, né? 2 tipos de exposição. Na verdade, ou 3, né? Se a gente considerar que tem determinadas funções, né? Por exemplo, funções muito elementares, né? Do tipo construção civil, como, né? E aí falando do operário da construção civil, por exemplo, o trabalho dele, o trabalho do produtor rural na agricultura familiar, né, que está lá na plantação dele, esse tipo de função ainda é pouco atingida pela IA, em particular por IA generativa. Mas outros tipos de, por exemplo, né, quem trabalha em contabilidade já tem um outro tipo de exposição. E aí a gente tem 2 tipos de exposição. Tem um tipo que é, ok, tem exposição, mas essa exposição se dá de forma complementar. Isso é o caso, por exemplo, do próprio desenvolvedor de software, pessoal, que hoje tem, né, muitos ambientes de desenvolvimento, tem lá um copilot da vida que ajuda a gente a gerar código, que dá sugestões de como melhorar o nosso programa, ou mesmo corrigir bugs que aparecem. Né? Então, aí é a pessoa trabalhando com ajuda da IA. Um outro tipo, e isso é esse High Exposure, Low Complementarity aqui, que é o caso, por exemplo, de muitas pessoas, né, no Reino Unido, ou mesmo no Brasil, mas que trabalham em funções como gestão, né, e funções técnicas mais sofisticadas. Por outro lado, a gente tem o High Exposure, Low Complementarity, que aí é aquele risco da pessoa realmente ser substituída por uma inteligência artificial. Isso existe? Isso existe. Ainda é muito menor do que do que o nosso medo faz acreditar, e varia muito de uma economia para outra. Mas acontece. Existem estudos que indicam que o número de empregos gerados ainda está sendo maior do que o número de empregos que estão sendo eliminados em função dessas novas tecnologias. Isso inclui outras tecnologias além de IA, pessoal. Mas o estudo ele não abordava, na minha opinião, adequadamente o espectro de economias, né? Ou seja, uma coisa é tu estar na União Europeia ou no Japão, outra coisa é tu estar numa economia de terceiro mundo. Será que o impacto é o mesmo? Essa é uma discussão que ainda está acontecendo. E aí, gente... Oi.
Tu não acha interessante isso de substituir os empregos antigos por empregos novos? Porque, teoricamente, os empregos que estão sendo substituídos geralmente são empregos muito manuais, ou então até braçais, às vezes, que tu exige muito esforço físico. E agora os empregos novos, eles são geralmente computação, no escritório. Isso não é uma evolução boa? A questão toda é qual o impacto que isso vai ter na renda das pessoas e na própria condição de vida da sociedade que está sendo impactada por isso, né? Então, tem ainda muita investigação para ser feita aí, né? Na medida, se isso for impactar, começar a aumentar muito, por exemplo, os nossos níveis de emprego, os nossos, né, das pessoas como um todo, isso é bom? Isso é ruim? Como é que a gente deve lidar com isso? Na medida em que a gente começa a ter um contingente de pessoas sem acesso à renda e que estão sendo deixadas à margem do desenvolvimento econômico. Como é que a gente lida com isso? Não estou aqui dizendo que é bom nem que é ruim, mas são coisas para as quais a gente precisa olhar, né? E olhar como sociedade, né? Nós todos temos que olhar para isso e pensar como é que nós vamos lidar com isso. É uma coisa que acontece, é uma coisa que vem acontecendo sempre, né? Desde a Revolução Industrial. Isso passa pela pergunta de que tipo de sociedade a gente quer construir e de para que lado a gente quer ir, se a gente quiser continuar, né, convivendo como sociedade, né? E como diversas sociedades, porque, como eu disse, isso tem impactos diferentes em países diferentes. O fato é que mexe no tabuleiro, né? E ao mexer no tabuleiro, a gente tem que enxergar como é que vai ficar no final e ver se o que vai ficar no final é para onde a gente quer ir, certo? E isso tem que ser feito de forma adulta, né? E de forma cooperada, né? Com todo mundo participando, né? Então, mas beleza, é importante a pergunta, né? Então, por causa disso, né, é que surge toda essa discussão que a gente acabou, né, já mencionando em vários momentos ao longo da nossa conversa, que é essa questão dos cuidados éticos e de governança, né? Não sei se algum de vocês já leu livros do Isaac Asimov, que é esse senhor que aparece nessa foto, né? Quem viu uma série, acho que se não me engano, na Apple TV, chamada Fundação, é baseada num conjunto de livros dele. E foi ele, né, um dos primeiros caras a escrever na ficção científica, isso lá na década de 40, sobre robôs, né? Então, ele imaginou uma sociedade já onde tinha fabricantes de robôs, e uma coisa que ele, que ele imaginou na época, era o que ele chamou de complexo de Frankenstein, né? Porque o Frankenstein foi uma espécie de robô, uma criatura, e, né, atacou o seu criador, né? Isso aparece também no Blade Runner, essa questão do conflito entre criador e criatura, quando né, onde o criador começa a ser um ser humano, e os riscos que isso tem, né? E aí, né, os robôs dele tinham uma série de salvaguardas, né, computacionais dentro da própria arquitetura, dentro do próprio hardware do cérebro do robô, para impedir que eles fizessem mal a humanos, né? As famosas 3 leis da robótica. Quem não leu, vale a pena ler, é muito interessante. Principalmente porque mesmo tu lê as 3 leis e parece assim, tá, ele resolveu o problema. Só que ele mesmo mostra a quantidade de situações que podem acontecer onde as leis são colocadas à prova, né? Então, né, ele defendia, né, a evolução, né, da tecnologia para melhorar a vida das pessoas, mas será que os riscos podem ser ignorados? Por exemplo, o risco de um carro da Tesla atropelar uma pessoa, e aí entra aquela questão que a gente estava conversando antes. Qual é o nosso papel nessa história? O nosso papel é construir sistemas de desenvolvedores desses sistemas. Nosso papel é garantir
através de boas práticas de governança, que o desenvolvimento desses sistemas vai introduzir nos sistemas salvaguardas éticas, de forma a evitar que os sistemas possam ser, mesmo que eles sejam autônomos, eles tenham, gerem resultados que não vão ter impactos indesejáveis, né? E isso é complicado, e isso não é só de agora, né, pessoal? Não é só com a IA generativa. Tem uma coisa que aconteceu já há alguns anos, né, esse artigo é lá de 2020, que mostrava, por exemplo, que os sistemas de reconhecimento de voz do Google tinha viés de gênero. O sistema reconhecia melhor vozes de homens do que vozes de mulheres. E aí a gente está introduzindo um outro tipo de efeito indesejável que a gente não quer nos nossos sistemas. Esse é uma situação que se trabalha muito na área de ética e governança de IA. Um outro cenário, né, foi que se descobriu que havia sistemas de triagem automática nos Estados Unidos que tinham viés racial, ou seja, né, na hora de fazer a triagem, eles davam preferência para deixavam pessoas não brancas depois na fila, porque tinham sido alimentados, né, incorretamente com bases de dados, né, os chamados datasets, que não tinham sido feito uma triagem adequada dos dados para evitar esse tipo de descompasso. Isso causou problemas sérios, e isso já faz também alguns anos, pessoal. Esses problemas foram endereçados. Hoje, né, já se sabe como desenvolver sistemas tanto de IA preditiva quanto de IA generativa de forma a evitar isso, mas o importante é entender que é preciso que esses cuidados sejam tomados. Ou seja, tanto em ciências de dados quanto em IA e quanto em IA generativa, a gente pode encontrar problemas éticos de toda espécie e muitas vezes que a pessoa faz sem querer, né? Não foi intencional, mas o problema está lá, indicando a necessidade, então, da gente ter boas práticas, da gente ter boa governança. E a governança diz respeito a organizações, né? A gente tem que implementar boas práticas nas empresas, e também os governos estão implementando legislações para endereçar, né, direcionar o trabalho das empresas, né, para que as empresas adotem, né, essas boas práticas. Né. Aí já tem, inclusive, modelos, né, para governança de IA nas empresas, não vamos entrar em detalhe aqui. A gente falou dos controles, né, que a gente implanta nos sistemas, e isso pode acontecer em vários níveis, né. O grande detalhe tanto, né, sempre que for possível, evitar que o modelo de IA seja o agente tomador de decisão. O modelo gera, né, informações, insights, sugestões para que algum humano tome a decisão, mas o responsável tem que ser um humano no final das contas. Como eu comentei, né, tem diversas propostas de legislação, inclusive aqui no Brasil, né. Tem já faz uns 4 anos, eu acho. Não, 4 anos, exatamente. Vai fazer 4 anos. Assisti uma conferência, um workshop sobre ética, e aí tinha esse cara, que eu não vou tentar pronunciar o nome dele, ele é sérvio, né, e ele colocou essa frase que eu sempre acho muito interessante, né? Assim como a guerra, né, se diz que a guerra é um assunto muito sério para ser deixado só para os generais, da mesma forma a IA é séria demais para ficar só na mão de nerd, né, de cientista de computação. Tem que ter o cientista de computação na história, mas tem que ter outros atores da sociedade envolvidos, porque isso afeta todos nós. Pessoal, obrigado. Agora eu voltei para cá, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. O Meet fez alguma coisa aqui que eu parei de poder enxergar vocês, né? Peço desculpas.
Perguntas? Gente, alguma pergunta? Ô, Flávio, por acaso tu já viu aquele filme da Megan? É Não. é um robô boneca de uma criança, tipo, a mãe de uma criança fez um robô boneca para brincar, cuidar, tipo, tá ali presente com a criança enquanto a mãe consegue trabalhar, para dar mais tempo para a mãe trabalhar. Só que isso dá muito errado, porque ela faz um robô que ele é tão sobreprotetor, começa a matar as pessoas que, tipo, dão qualquer ameaça ali para a criança, e depois a criança, ela, tipo, a robô, desculpa, ela meio que ganha vida própria, assim, ela para de seguir os protocolos dela e começa a fazer o que ela bem entende, tanto que depois a criança, ela se revolta contra a robô e, tipo, ela vai contra a própria menina, que era quem ela devia proteger, sabe? Tu acha que isso poderia ser considerado uma dessas alucinações que tu mencionou ali no slide? Alucinações talvez pudessem levar a isso, principalmente em sistemas que não foram construídos com aquilo que eu chamei de salvaguardas, né? Os guardrails que eu mencionei atrás. Isso não é novo, né? Eu não assisti esse filme em particular, mas eu assisti um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que já vai ter acho que uns 50 anos, talvez, esse filme. Eu não assisti há 50 anos atrás, tá? Eu ainda era muito novinho, mas o filme já tem algumas décadas, tá? É um filme do Stanley Kubrick, eu recomendo, é um excelente filme, e ali já aparece um computador se rebelando contra humanos. Então não é, de maneira alguma, uma ideia nova, né? Sem falar nos livros do Asimov, onde não acontece propriamente uma rebelião, mas as sementes estão todas ali. E são da década de 40, 50. Show, valeu, muito obrigado.